Bom, Sakamoto, as investigações estão continuando. Raquel, a gente vai acompanhar e a Carolina Brígido, ao vivo de Brasília, está chegando para trazer um panorama maior para a gente. Aliás, agora há pouco mostrei a coluna da Carol, né, Carol? A PF está buscando essas identidades e eu estou vendo aí que o Supremo absorveu o legado do mensalão e deve julgar Bolsonaro sem travar o plenário. A gente sabe que tem muita coisa que passa pelo STF, né, Carol? A agenda, a pauta, ela é longa. O que o STF aprendeu com o mensalão que pode utilizar para esse julgamento, caso Bolsonaro, né, seja tornado réu nessa investigação? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Raquel, e a todos que estão nos acompanhando hoje. Essa ressalva que você fez, Diego, se ele for tornado réu, eu quero voltar nisso depois. Mas respondendo sua pergunta, o processo do mensalão, ele consumiu 6 meses inteiros do plenário do Supremo Tribunal Federal. É uma coincidência. Na época foram 37 réus, 37 suspeitos foram tornados réus. E nesse caso da tentativa de golpe, da qual o ex-presidente Jair Bolsonaro participou, de acordo com o relatório da Polícia Federal, são também 37 indiciados. Indiciado e réu são duas condições jurídicas bastante diferentes, que a gente também pode destrinchar mais à frente. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: na época que o mensalão foi julgado, o processo do mensalão, esse processo, as ações penais eram todas julgadas no plenário principal do Supremo Tribunal Federal, que é aquele plenário grande que a gente vê nas transmissões da TV Justiça, composto dos 11 ministros do STF. Depois desse trauma do mensalão, de ter paralisado as atividades do STF em 6 meses para julgar apenas um processo, claro, um processo importantíssimo, mas um processo. Então, eles passaram esse tipo de julgamento de ação penal para as turmas. No STF, além daquele plenário grande, o principal, existem outros 2 plenários menores, cada um deles, a primeira turma e a segunda turma, cada um deles formados por 5 ministros do STF. O 11º ministro, que seria o presidente, ele não participa do julgamento de turma, só de plenário. Então, o que acontece nesse julgamento que vai acontecer, né, que a gente tem essa expectativa para acontecer no STF? Ele não vai acontecer no plenário, aquele que a gente vê pela TV Justiça, e sim no plenário da primeira turma, que é composto de 5 ministros do STF. Portanto, outros processos que são designados para julgamento no plenário principal, eles vão continuar sendo julgados. As turmas do STF, elas funcionam no dia de terça-feira, é o dia de julgamento de turma. Hoje, elas estão se revezando e acontecem esses julgamentos a cada 15 dias. Eu imagino que, com esse processo chegando no STF, a turma precisa se reunir toda semana, mas, de qualquer forma, o plenário lá principal fica livre. Qual a diferença de réu e indiciado? Indiciado é uma condição que a Polícia Federal impõe, ou a Polícia Civil também pode impor essa condição de indiciado, quando encontra indícios contra alguma pessoa. E essa condição não interfere em nada na condição jurídica da pessoa que está sendo investigada. Então, esse caso ainda vai ser, ele precisa passar pela Procuradoria-Geral da República para ser submetido à denúncia, para chegar ao STF. O STF precisa votar essa denúncia, aprovar ou não. Em caso de aprovada essa denúncia, essas pessoas são tornadas réus e essa investigação é transformada em uma ação penal. Se isso acontecer no Supremo, gente, pode ser que aconteça no ano que vem, se houver mesmo apresentação de denúncia, é aberta uma nova fase de investigações. A ação penal, ela significa que agora é um processo judicial. Então, vão ser ouvidas testemunhas, ouvidos as pessoas que estão sendo acusadas. Então, tem o espaço para defesa, o espaço para o Ministério Público e também a produção de provas. Esse processo é longo, não demora menos de um ano. Então, ainda mais se forem mesmo acusadas 37 pessoas, se essas 37 pessoas forem transformadas em réis. Para vocês terem uma ideia,
A denúncia do mensalão foi aceita em 2007 e só em 2012 aconteceu o julgamento final. Ou seja, 5 anos se passaram entre o recebimento da denúncia e a condenação das pessoas que foram consideradas culpadas. No STF, a tendência é que hoje esse procedimento não seja tão longo, porque ele vai acontecer nas turmas, são menos ministros para examinar o processo, para votar, são 5 e não 11. Então, a expectativa é que essa resposta para a sociedade chegue um pouco antes. Mas, ó, a minha aposta é que não é menos de um ano, não.